Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês sobre um jogador, um meio-campista argentino que, assim, de acordo com algumas informações, está na mira do Cruzeiro para essa temporada. Quem que é esse jogador, onde que ele joga, até quando tem contrato, que eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Rafa Silva, que virou desfalque e deve ficar fora, de um bom período aqui do Cruzeiro. Qual que é o prazo de recuperação do jogador? Além também, quero repercutir aqui sobre a vitória de ontem diante do Bahia, onde o Bruno Rodrigues e também o Daniel Júnior mandou um recado para o jogador que falou, que ia ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Mas só antes de começarmos a playlist aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Esse aqui é o Cruzeiro News, estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos e 400, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas, uma que acertou o placar que ia ficar, que era no caso do Valdinei Teixeira, que disse que o Cruzeiro venceria por 1 a 0, foi o que aconteceu. Um salve aí, Valdinei, obrigado, tá sempre comentando nos meus vídeos. E o segundo é para o Felipe Moraes, ele que é lá de Goianira, em Goiás, que é inclusive a cidade onde eu tenho alguns parentes. Minha prima Janaína também, um abraço, meu tio de lá também, então valeu demais. Aí é o Felipe. Caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, eu vou postar mais dois aqui para vocês, um às 5h30 e outro às 7h30. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de dar uma sequência, tem um recado dos nossos patrocinadores, a UP Sports Bets, que eu quero destacar aqui para vocês alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série A nessa tarde. Tem, por exemplo, aí Fluminense e Red Bull Bragantino às 4 horas, uma vitória do Fluminense pagando 1,90. Tem também Palmeiras Internacional no mesmo horário, esse jogo aí, uma vitória do Palmeiras em casa 1,49, vitória do Internacional fora pagando 6,35, Juventude e Ceará, Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Goiânia e América e Fortaleza e Santos. Então vou deixar o link aqui abaixo na descrição da UP Sports Bet para você fazer suas apostas, com valor de R$5 de bônus no seu primeiro depósito, e quem apostou numa vitória do Cruzeiro lá na UP Sports ontem se deu muito bem, beleza? Então vai lá dar uma olhada, o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Bruno Rodrigues e assim, aquela polêmica em relação ao Matheus Bahia, jogador do lateral direito do Bahia, que assim, falou que iria vencer o Cruzeiro no Mineirão, onde o Bruno Rodrigues, já na entrevista pós-jogo, deu uma alfinetada no lateral e com razão, Ele e o Daniel Júnior, que eu quero trazer aqui para vocês. Se você for lembrar, lá no jogo, o empate 1 a 1 entre o Bahia contra o CRB, o lateral, depois do jogo, poderia ter falado muita coisa, mas falou que o Bahia iria vencer o Cruzeiro no Mineirão, E tipo assim, tudo bem o jogador falar isso e tudo mais, mas você vê que era com uma cara de deboche mesmo, realmente, jogador bem exibido, eu sou muito enjoado com isso. Deu pra ver na hora que o jogador tava falando aqui lá mais pra, por exemplo, ofender a torcida do Cruzeiro, todo mundo ficar com raiva dele, do que necessariamente para incentivar o time ou algo nesse sentido. Era muito mais para provocação do que de motivação, resumindo aqui o geral. E o Bruno Rodrigues, logo depois da vitória de ontem contra o Bahia, ele falou o seguinte, abre aspas, muito feliz, graças a Deus, foi o resultado que a gente estava buscando e teve jogador adversário que falou que ia ganhar da gente aqui dentro, mas com o apoio da nossa torcida, a gente mostrou quem manda, fecha aspas. Essa resposta do Bruno Rodrigues é a que eu considero certa, que não é assim, ofendendo o jogador, atacando, Foi uma resposta tranquila, à altura aí do comentário do camarada. E lembrando que o Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento jogando dentro de casa, Então tá assim numa fase realmente muito boa, jogando no Independência nesses últimos jogos com excelente aproveitamento. Ou jogando no Mineirão, Independência não, Cruzeiro que, ainda bem que esse ano agora jogando no Mineirão, porque estava fazendo muita falta, ainda mais nos últimos jogos, nas últimas temporadas. E o Daniel Júnior também, que nas suas redes sociais postou, o Super Sports disse que ele postou isso, porém eu fui olhar agora, eu não sei se ele apagou, mas eu não achei. Porém o Super Sports colocou, então eu vou trazer como verdadeiro. Ele colocou lá no seu Twitter, o Daniel Júnior colocou o seguinte, um tal de Matheus fala muito, mais 3, nação, seguimos. Então, em referência ao lateral, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa treta, que eu já trouxe aqui pra você. Caso você não tá entendendo que história é essa, vai lá no meu vídeo de ontem, que eu postei de noite. Eu vou deixar na tela final também, Pode acompanhar aqui até o final, depois eu deixo de sugestão pra vocês ver o vídeo completo. Bom, quero falar com vocês também sobre o Rafa Silva e uma notícia bem ruim. O jogador que horas antes, depois da partida ali contra o Bahia, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e vai virar desfalque do Cruzeiro pelas próximas rodadas. Não sabemos se vai ser 2 jogos ou 4, 5, porém vai ficar fora mais uma vez, uma pena, já que eu gosto muito do jogador e vê claramente que não é sacanagem dele, ele tem tentado muito voltar aqui ao Cruzeiro, porém essa sequência de lesões tem atrapalhado o jogador
desde 2020. Ele que, no caso, sentiu as primeiras dores no aquecimento diante o CSA, lá no estádio Rei Pelé, na última quarta-feira, e ele estava cotado para começar a partida como titular e nem começou esse jogo, nem entrou no segundo tempo. Teve que aí o Rodolfo entrar às pressas, né? O Cruzeiro perdeu o Stênio, o Rodolfo, nesse jogo importante contra o CSA, que o Rafa Silva já tinha sentido, né? Então, mais um problema físico do atacante, que desfalcou o Cruzeiro também na Copa do Brasil. Nessa atual temporada ele tem bons números, 9 jogos, 3 gols e 2 assistências, uma média ali de mais de uma participação a cada 2 jogos em gol ou uma assistência. Então, jogador muito bom mesmo, mas tem tido esses problemas musculares na coxa direita, que foi quando ele ficou muito tempo lá no futebol chinês sem entrar em campo. Teve também um problema no pé direito, que ele estava sentindo muitas dores e ficou de fora também de uma sequência importante do Cruzeiro. Torcer pro Rafael Silva se recuperar o mais rápido possível, tomara que seja bem rápido, né? 2 rodadas aí, tá bom? O jogador ter esse tempo de recuperação, até porque eu acredito muito que ele possa ser, né, um dos principais jogadores do Cruzeiro nesse segundo turno. E até imagino um ataque da Raposa com Edu, Rafa Silva e também o Bruno Rodrigues. Acho que seria um ataque muito bom, muito maduro, que poderia ajudar demais o Cruzeiro finalmente, né, conseguir esse acesso de volta, garantir de vez a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o CSA, o Paulo Pezzolano até falou também sobre essa questão, onde ele disse o seguinte, abre aspas: todos nós queremos vê-lo em campo, o Rafa Silva, mas precisamos respeitar o tempo dele. Ele está colocando muito coração dia a dia, mas tem essa lesão. E vamos seguir devagar, ajudá-lo de novo, porque a equipe necessita. Fecha aspas, 30 anos de idade, 3 gols e 2 assistências em 9 partidas aqui pelo Cruzeiro. Quero saber a sua opinião, o que você tem achado, né, do Rafael Silva, esse disse aqui pelo Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é sobre mais um meio-campista, hein? O Cruzeiro não para aí de especular outros nomes, e ainda bem que tá saindo aqui pra nós, né, porque tava até difícil trazer algum vídeo aqui sobre camisa 10, porém só nessa semana já teve mais de 3 nomes especulados e que realmente, né, o Cruzeiro sondou no mercado. Daniel Bessa, que jogava no Hellas Verona da Itália, teve também aí o Bosquilha do Internacional e agora mais um. O Cruzeiro tem interesse aí, de acordo com o portal Blog da Raposa, e do Rodrigo Capullo, lá do seu Twitter, que é no caso do jogador do Huracan, o Cristaldo. Esse é o nome dele, o Franco Cristaldo. Não é aquele que já jogou no Palmeiras, não, tá? É um 24 anos de idade, bem jovem, que assim, atua como meia central, meia esquerda, corrigindo, 25 anos, tá? 25 anos, atua como meia central e também um meia pelo lado do campo. É um jogador que, de acordo com essa publicação, o Santos, Cruzeiro, Botafogo e Cruz Azul do México estão interessados no atleta. Eu vejo que se o Flamengo tiver realmente interessado no jogador real mesmo, tiver interesse em fazer proposta, não teria chance para nenhum desses times. Porém, se for, por exemplo, o Santos, o Cruzeiro, o Botafogo, né, tem uma condição muito boa também com o John Textor, o Cruz Azul também, eu vejo que o Cruzeiro está uma situação ainda mais complicada, porque eu não vejo o Ronaldo investir num valor muito alto em contratação nesse ano. Não acho que ele pagaria, sei lá, 10 milhões de reais em um jogador nessa atual temporada. O Santos vendeu recentemente um jogador deles para o futebol da Espanha, então tá com quase 50 milhões de reais para contratar, pelo menos nesse ano vai ter uma condição boa. Então aí, no caso, de acordo com essa apuração lá do blog da Raposa, também com boas informações, o Franco Cristaldo é um dos nomes que foram especulados, né, aqui no Cruzeiro nas últimas semanas. Ele que realmente vive uma fase muito boa na carreira, ele surgiu na base do Boca Juniors lá na temporada 2013 a 2015 no Boca Juniors, foi para o Elche da Espanha, fez 18 partidas lá em 2016, um gol marcado, jogou também pelo Rayo Vallecano e voltou ao Defensa e Justiça e depois passou por alguns times até menores da Argentina. Em 2018, 2019 jogou um time chamado Central Córdoba e foi por lá, teve um desempenho bem razoável e ainda assim conseguiu ir para o Huracan. E realmente, o Huracan é um jogador que é bem grato ao clube, tanto que renovou o contrato recentemente, está vivendo uma fase muito boa. Temporada passada, 48 jogos, 6 gols e 9 assistências. Nesse ano, 24 partidas com 7 gols e 7 assistências também. Excelente média de participação. É um jogador que poderia deixar o clube, por exemplo, agora no final desse ano, em fim de contrato, porém renovou até dezembro de 2024. Então, não temos uma ideia qual que seria o valor de mercado dele. Eu fui dar uma olhada no Transfer Market, que não é o melhor portal, tá, para ver realmente ali qual que é o valor de um jogador no mercado só americano, mas estão falando algo próximo ali de 5 a 8 milhões de reais. E eu acho que pode ser um valor próximo a isso mesmo que o Cruzeiro teria que pagar. Enfim, mas no geral eu acho que ele é um bom jogador sim, estava vendo alguns lances dele muito bom. Atleta que tem como característica o passe a longa distância, jogador que chega muito dentro da área, até lembrou mesmo alguns lances do Arrascaeta quando jogava lá pelo Defensor, né, do Uruguai. Então, vamos ver o jogador, se vai ter alguns avanços nessas tratativas, igual eu trouxe essa matéria, né, o Flamengo, o Santos, o Botafogo interessado poderia complicar bastante aí o Cruzeiro contratar o jogador, mas um bom nome, eu acho que o Cruzeiro deve sim ficar de olho
no mercado sul-americano. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar a respeito do Franco Cristaldo e se você aceitaria, né, o jogador aqui no Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar esse conteúdo, né, a chegar aqui a mais cruzeirenses. E aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões. Esse aqui é onde eu mostro, né, do vídeo lá do lateral do Bahia, aqui que ele fala aí do Cruzeiro, vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo. Além também desse outro aqui também, que eu postei de tarde para vocês, onde eu dou uma atualizada, no caso, sobre um jogador que joga no futebol do Japão, que está na mira da Raposa. Quem quer esse atleta, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sports Bet, para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!